'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. To the ocean. Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu gostaria primeiro de agradecer. A gente vai começar a aula agora, pontualmente, às 19 horas. Eu espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Dental Cremer e pelo convite para vir falar sobre um tema que eu amo, né? E sobre falar sobre a minha área, que é maravilhosa, que é a endodontia para vocês. Eu trabalho com endodontia há aproximadamente 17 anos na minha clínica. E a endodontia, ela desperta amores e distanciamentos. Mas quando a gente começa realmente a entender e conhecer a importância da endodontia, vocês começam a se encantar pela especialidade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Nós iremos começar a falar sobre, deixa eu só abrir aqui a apresentação, aqui, deixa eu só tentar compartilhar a tela com vocês, aqui, aqui, isso aí. Então, nós vamos abordar hoje um tema que tem o título de instrumentação do sistema de canais com instrumentos rotatórios, com sistemas rotatórios. Então, como é um tema muito amplo, sendo que existem mais de 400 sistemas rotatórios, nós iremos dar a vocês algumas orientações gerais para vocês mais no final da aula o sistema rotatório da Dentsply Maillefer, que foi lançado no Brasil em setembro de 2020, chamado Trunatomy. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Esses são os meus contatos. Para quem ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @milenaperraro. Será um prazer conversar com vocês sobre os temas que vocês quiserem. Eu sou bem acessível, então eu aceito sugestões para o blog, para a gente escrever algum artigo que vocês queiram, e também para aulas nós aceitamos sugestões. E eu tenho um consultório em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sou proprietária do Instituto SEMO, e é onde eu ministro cursos de imersão em endodontia e microscopia na endodontia. Eu estou fazendo doutorado na USP em Bauru, sou mestre especialista em endo e também acabei estudando outras áreas, porque eu acredito que nós temos que saber um pouquinho de cada área, nós como especialistas em endodontia também. Então, o objetivo nosso é fazer você se encantar pela endodontia, é fazer você ter um amor, porque, como eu falei, às vezes as pessoas acabam não gostando muito, porque às vezes na faculdade é chato, as pessoas não gostam tanto e acabam não levando para a vida profissional a endodontia. Esse ano foi um ano atípico,
nós tivemos que mudar nossas rotinas, nós tivemos medo, tivemos que aprender a nos reinventar. Vimos a importância de algumas situações em detrimento de outras. E eu torço para que todos saiam mais fortalecidos quando tudo voltar ao normal, porque nós já estamos vivendo em um novo normal. Muitas coisas mudam, muitas coisas mudaram. O mundo está em constante evolução. Antes, a nossa odontologia era feita de uma maneira, e agora ela está sofrendo muitas modificações. Antigamente era normal um cirurgião dentista fazer todos os procedimentos clínicos odontológicos. E eu já fui essa cirurgiã dentista que fazia de tudo. Porém, eu senti a necessidade de aprimorar somente uma área de forma mais intensa e permanecer nela. E digo para vocês que eu sou muito feliz na minha especialidade. As matérias e o que você aprende não sofreram tantas modificações no quesito filosofia de tratamento, mas a forma de se fazer os procedimentos é que sofreram grandes alterações. Ainda dependendo da região ou cidade que você for trabalhar, você, por exemplo, cidades do interior, você vai fazer mais procedimentos de manutenção e correção do que procedimentos estéticos. Porém, tudo está mudando. Às vezes vai começar, o mercado do interior também vai precisar desses procedimentos estéticos mais especializados. E é bacana porque nós profissionais temos que sempre estar estudando e a gente tem que sempre buscar a nossa capacitação profissional em busca desse aprimoramento técnico-científico de nossas atividades. Então, eu irei começar a conversar com vocês sobre a instrumentação rotatória na endodontia, só que, para isso, iniciarei com algumas considerações gerais que irão ajudar você a entender o processo de toda a instrumentação rotatória. Então, o professor Herbert Schilder, ele dizia lá em 1974 que o objetivo da endodontia era você fazer um preparo em forma de funil que tinha o seu maior diâmetro voltado para a porção cervical e o menor diâmetro para a porção apical. E esse preparo deveria ser o suficiente para você receber a medicação intracanal, receber o líquido irrigante e também a obturação dos canais da forma mais hermética possível. Após isso, a gente precisa fazer uma excelente blindagem para que não ocorra a recontaminação desse sistema de canais e por sua vez, que ocorra o sucesso do nosso tratamento endodôntico. Então, as terminologias básicas que você precisa conhecer são o diâmetro anatômico, preparo do terço cervical do canal, diâmetro cirúrgico, patência foraminal e glide path. Vocês precisam conhecer o significado de cada um para a gente começar a entender o que é, como funciona essa instrumentação rotatória. Então, depois que a gente anestesiou o dente do paciente, fizemos o diagnóstico do paciente, fizemos o isolamento absoluto do dente, que nós iremos tratar o acesso e a localização dos canais, o diâmetro anatômico, ele corresponde ao quê? Ao primeiro instrumento que se ajusta às paredes do canal em toda a sua extensão de instrumentação, depois que você fez o preparo do terço cervical do canal. Então, essa determinação do real diâmetro anatômico é de fundamental importância, porque permite estabelecer com maior segurança o instrumento adequado para iniciar e ampliar o preparo apical. Então, é aquela lima que entra de forma passiva, sem estar frouxa demais e sem precisar forçar em toda a extensão do canal. Tudo bem? Então, vocês estão vendo aqui nessa microscopia eletrônica de varredura, do lado esquerdo, vocês estão vendo quando não foi feito um preparo do terço cervical do canal radicular do dente. A lima de diâmetro anatômico, ela não está adaptada
no forame. Já do lado direito, a gente observa nessa microscopia eletrônica de varredura que foi feito um preparo do terço cervical, então a lima já se adapta melhor, então ela corresponde ao instrumento de diâmetro anatômico do canal. Tudo bem? Então, vamos considerar, quando a gente fala da instrumentação, a porção radicular em terços. Então, a gente vai ter o terço cervical do dente, da parte da porção radicular, o terço médio e a porção do terço apical do dente. Então, é assim que nós trabalhamos, olhando um dente para a gente poder planejar uma instrumentação rotatória. Então, a gente vai considerar que esse terço radicular, essa nossa raiz em terços, para a gente criar um espaço primeiro no terço cervical e médio, para que a gente consiga levar os instrumentos com segurança por todo o comprimento do dente até a região apical. Se você tiver dificuldade de descer com os instrumentos manuais até o terço apical, caso algum canal seja atrésico, nunca você vai forçar o instrumento. Você deve insistir nas limas K, nas limas C-Pilot 8, 10, ou até nas limas Golden Medium, para que você consiga chegar na região apical sem forçar. Então, lembrando que é muito importante a irrigação, a aspiração, durante todo esse processo que você irá fazer a instrumentação dos canais radiculares. Tudo bem? Então, para o preparo do terço cervical do dente, dependendo da anatomia dentária que a gente tiver, se a gente tiver uma região cervical um pouco mais ampla, você... Boa noite. Com licença, Oi? Mi, a tela está congelada na primeira tela de apresentação. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Será que eu deixo assim? Deixa eu ver aqui. Opa. Agora está aparecendo toda a tela. Não? Isso, deu certo. Ah, tá. Deixa eu só ver. Uhum. Deixa eu só ver por que está acontecendo isso. Não deu para ver nenhuma tela até agora, nenhuma né? Tela, só a primeira. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Não sei por que não está passando, né? Vamos ver aqui. Assim dá para ver, né? Dá para ver. Por favor, me interrompa se acontecer algum problema de novo, tá? Tá bom. Então, Mi, só tenta passar uma tela para a gente ver se está funcionando a passagem das telas. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Passou? Não, tá ainda na tela do preparo prévio. Ah, sim. Uhum. Deixa eu ver, então, talvez nós vamos ter que compartilhar assim mesmo, né? Assim tá aparecendo, né? Se eu passar tá aparecendo. Assim. Uhum. Isso. Talvez, não sei por que tá acontecendo isso, né? Então, assim, então se o terço cervical do dente ele estiver muito amplo, você pode fazer esse preparo com as brocas largo, com as brocas gates, com as brocas cepedril, triple gates, ou você pode usar qualquer lima de algum sistema rotatório designado para esse fim. Então, a gente também pode usar para esse preparo de terço cervical do dente instrumentos no movimento oscilatório, como o sistema Tilus da Ultradente, que são as limas Endoise da Ultradente. Ou você pode usar para esse preparo do terço cervical do canal instrumentos reciprocantes que vão fazer também o movimento desse terço cervical do canal. Esse desgaste compensatório ele deve ser feito em baixa velocidade, contra as paredes internas. Então, você tem que fugir das áreas de furca e não fazer uma pressão apical. Uma sugestão que a gente pode dar para vocês é vocês fazerem, ao invés de usar o contraângulo do equipo odontológico, usarem motores elétricos endodônticos na função e você controla mais a velocidade de inserção que você está usando as brocas que a gente citou primeiro, como brocas gates, brocas largo, tudo bem? Para fazer esse preparo da região cervical do canal. Tudo bem? Deixa eu passar. Vou ter que fazer assim porque não está passando, né?
Tranquilo. Então, assim, exemplo desses motores elétricos que a gente usa para instrumentar, nós temos o Xmart Plus ou o Xmart IQ da Dentsply, que são ótimos motores, porque além de eles serem leves, eles têm a cabeça do contraângulo pediátrico e eles facilitam a inserção dentro da boca dos pacientes, principalmente naqueles com limitação de abertura bucal. Então, eu não sei se vocês... Mas, por exemplo, se vocês não têm esses motores, os motores podem ser sempre ajustados com a rotação e torque de cada sistema que você vai usar. Tudo bem? Então, para fazer esse preparo que eu falei de terço cervical do dente, nós podemos usar alguns instrumentos. Então, o que a gente pode usar em canais atrésicos? Nós podemos usar a lima Trunatomy Orifice Modifier, que é 2008, que trabalha com 500 RPMs, 1,5 newtons de torque, ou a ProTaper Next X1, que é a 1704, que trabalha com 300 RPMs e 2 newtons de torque, ou, se você tiver um terço cervical mais amplo, esse preparo do terço cervical você pode fazer com as limas, né, SX da ProTaper Universal, ou a S1 da ProTaper Universal, ou SX e S1 da ProTaper Gold, ou até as próprias limas reciprocantes, o Wave On Gold, por exemplo, né, a Small e a Primary. Você pode fazer. E como que você vai fazer? Nós vamos mostrar o vídeo para vocês. Como que vocês vão fazer essa instrumentação? É uma pena que eu vou ter que passar assim um por um, né? Mas como que vocês vão fazer? Eu vou mostrar um videozinho agora, tá? Para ver como que a gente faz esses movimentos todos. Aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Ó, então, você tem que sempre ir com a mão muito leve. Então, vocês vão ver que a gente vai inserir de uma forma, com uma pressão controlada para fazer esse preparo do terço cervical sem desgastar muito o dente. Então, vamos ver o videozinho lá. Ó. Eu coloquei essa lima no meu contraângulo. Então, nós vamos inserir ó, dentro do canal, com movimentos leves, né? Sem muita força, depois você tira, limpa com uma gaze com álcool e sempre irriga e aspira dentro do canal. Então, a gente fez um preparo de terço cervical de um canal com a lima da Trunatomy Orifice Modifier, tudo bem? Esse outro vídeo tá mostrando, ó, primeiro você fazer esse mesmo preparo do terço cervical com a SX da ProTaper Universal e o vídeo do lado vai mostrar fazer esse preparo do terço cervical com a lima X1 da ProTaper Next. Vamos ver lá. Tudo bem? E esse outro vídeo vai mostrar o preparo com a lima X1 da ProTaper Next. E agora, eu vou mostrar para vocês esse mesmo preparo do terço cervical com a Wave On Gold, como que você vai fazer. Então, nós estamos primeiro fazendo esse preparo do terço cervical para a gente poder levar uma lima até a região apical e a gente pode fazer depois a odontometria do dente para descobrir o tamanho dele e o que a gente vai fazer depois. Então, vamos lá ver, ó. Não sei se vai dar para ver esse vídeo. Tá passando, será? Ó, por terços. Você faz 3 inserções e tira não tá de uma passando, forma não. leve. Não passou? Não. Aqui, ó. Travado. Então, vamos lá. Ó, Agora sim. então, a gente está fazendo ó, 1, 2, 3 inserções
vamos tirar a lima, limpar com uma gás com álcool, irrigar e aspirar, tudo bem? Então, assim que nós estamos fazendo esse preparo do terço cervical com essas limas que eu mostrei. Então, essa tabelinha é bem legal para a gente gravar, que são as limas que a gente pode usar para fazer esse preparo de terço cervical e pode ter à disposição, a gente pode ter à disposição no nosso consultório. Tudo bem? Então, essa é o significado. Depois que você fez tudo isso, você vai determinar, ou o que determinou a lima, vai levar uma lima que vai ser... Aí você pode fazer a bateria do seu dente, sempre irrigando e aspirando, tudo bem? Então, outro termo que nós precisamos conhecer é o diâmetro cirúrgico, né? Então, o que é o diâmetro cirúrgico? Ele equivale ao diâmetro do canal radicular ao final da instrumentação. Então, para essa ampliação apical, deve ser realizado o emprego de 3 ou 4 limas de diâmetro maior do que o primeiro instrumento a atingir o ápice, que é aquela lima de diâmetro anatômico que a gente falou antes. Então, geralmente, a gente vai ter aquela lima de diâmetro anatômico e a gente vai somar 3 ou 4 instrumentos e este que vai ser o nosso diâmetro cirúrgico. Então, para comprovar isso que eu acabei de falar, nós temos um artigo do professor Siqueira e colaboradores de 2018, que ele fala que realmente nós temos que aumentar de 3 a 4 instrumentos daquele primeiro instrumento do diâmetro anatômico que nós usamos inicialmente. Então, o ideal é sempre a gente manter o nosso forame na sua posição, na porção original, sem desvios, tudo bem? Vamos passar. Essa tabela aqui que eu vou mostrar, ela é muito legal. Por quê? Porque ela mostra mais ou menos os diâmetros cirúrgicos de diversos grupos dentais. Então, ela foi organizada pelo professor Gilberto de Bellian e pelo professor Martin Trope. Então, o que eles falam nessa tabela? Que o incisivo central superior pode ter 50 ou 60 de diâmetro cirúrgico. O pré-molar superior, se você tem 2 canais, ele pode ter de 35 ou 40 de diâmetro cirúrgico e, se ele tiver um canal só, pode ter 50 ou 60 de diâmetro cirúrgico. Tudo bem? E o importante é sempre a gente irrigar e aspirar, porque os canais eles sempre devem estar com uma solução irrigadora. A irrigação e a aspiração contribuem para o sucesso também da terapia endodôntica. Seja a solução que você queira usar de acordo com a filosofia de cada escola que ensina. Ou pode ser o hipoclorito de sódio, ou pode ser o gel de clorexidina, com depois a irrigação com soro fisiológico. Tudo bem? Então, outro conceito importantíssimo que você precisa saber é o debridamento, desbridamento e patência do forame, que é a limpeza ou ampliação do forame em casos de polpa inflamada, necrosada ou sem processo inflamatório. Então, é a gente manter o nosso forame livre de debris. Vamos lá. Então, a gente tem que passar uma lima a cada troca de instrumentos para manter o forame limpo e livre de sujidade. Vocês estão vendo nessa microscopia eletrônica de varredura que está com o forame bem sujo, cheio de debris. Então, a cada troca de instrumento, é muito importante que esse canal esteja patente ou livre de debris. E isso você pode fazer com uma lima fina, nunca esquecendo de irrigar e aspirar o canal a cada troca de instrumentos. Tudo bem? Agora, um outro termo que eu quero que vocês entendam é glide path. O que é isso? Né? Deixa eu só tirar aqui. O que é glide path? O meu marido, ele é piloto de avião. Eu achei engraçado que esses dias ele estava vendo uma aula minha, né? E daí ele falou assim, nossa, glide path é usado na aviação. Nós usamos na aviação também. E ele falou que glide path na aviação é a razão de planeio para a descida correta num procedimento de pouso. Então, vocês estão vendo nessa foto em verde que tem um aviãozinho, o caminho certo para que o pouso seja bem sucedido
Ou seja, talvez na odontologia a gente pode entender, na endodontia, que é um caminho certo, sem obstrução, para chegar até o final ou forame apical do dente. Então, na endodontia, a gente pode falar que é uma lima que ela vai evitar que haja desvios a cada troca de instrumento e que seja mantida a trajetória original do canal. Tudo bem? Então, como que a gente vai trabalhar? Qual o movimento? O glide path ele pode ser feito com limas manuais finas de aço inox, como as limas K ou as limas C-Pilot. Você usando manualmente, usando o princípio da força balanceada de Roane, criando um caminho de forma suave e com movimentos oscilatórios, usando essas limas manuais, ou de forma manual, ou você pode usar também essas limas em contra-ângulos oscilatórios pneumáticos. Porém, eu prefiro limas de níquel titânio para fazer esse glide path, evitando desvios ou degraus que possam ser ocasionados por instrumentos de aço inox. Então, estão vendo aqui, ó, que o grande problema de você usar uma lima de aço inox, principalmente as de maior calibre, que não são indicadas para glide path, é você produzir degraus ou desvios. Então, você tem que, o que podem fazer com que você obstrua essa região apical ou até frature instrumentos. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo bem interessante, que é do professor Castellucci, que vocês vão ver que o instrumento ele não pode trabalhar com uma ponta presa, senão você pode produzir degraus, desvios, ou até você pode fraturar um instrumento. Então, vamos ver lá como é que é esse videozinho. Deixa eu tirar aqui. Ele não está passando só o sonzinho dele, mas vamos lá ver. Então, nós estamos fazendo a inserção dessa lima. Aí vocês vão ver que se você força demais na região apical, essa lima ela vai produzir desvios. Vamos ver que interessante. Estão vendo? Ela pode desviar o canal. Aí não é legal, né? Que a gente pode até fraturar essa lima dentro do canal. Então, nesse slide, a gente está mostrando que a gente pode fazer com os instrumentos manuais, glide path, podem ser as limas tipo K ou a C-Pilot. E essas limas, elas podem ser usadas de forma manual ou em contra-ângulos oscilatórios. Né? Então, nós temos aqui do lado direito vários contra-ângulos oscilatórios com diferentes angulações. E qual vai ser o movimento que você vai fazer de entrada e saída nos canais para fazer esse glide path? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona esse movimento, como que ele age, como que essa lima ela fica no canal, tá? Vamos ver aqui, deixa eu só passar um videozinho para vocês. Então, eu coloquei uma lima manual nesse contra-ângulo oscilatório na minha cadeira odontológica. Vamos ver como que funciona. Vocês estão vendo que o contra-ângulo faz oscilar. Tudo bem? Tá, vamos lá. Então, eu gosto muito desse artigo aqui, do professor Hélio Beruti e colaboradores, que ele fala que quando a gente faz um glide path de forma mecanizada, com limas específicas para esse glide path, em movimentos rotatórios acionados por motor, clínicos inexperientes e especialistas com mais experiência têm a mesma performance no tratamento. Então, olha só que legal. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas dessas limas rotatórias utilizadas para fazer glide path com as suas rotações e torques de uso. Ninguém precisa decorar essas rotações e torques, tá? Tudo bem? Eu coloquei essas pet file, que são as primeiras do lado esquerdo, porque às vezes vocês podem ler alguns
Trunatomy Glider e a Wave On Gold Glider, que ela é uma lima reciprocante para Glide Path. Tudo bem? Que trabalha na angulação de 150-30. Tudo bem? Então, vamos mostrar para vocês agora como que funciona esse movimento. Esse vídeo eu estou mostrando o movimento de Glide Path da lima Trunatomy Glider, trabalhando em 500 RPMs e 1,5 newtons de torque. Então, vocês vão ver que eu vou fazer um movimento de entrada e saída no canal, sem forçar para o ápice e com a mão muito leve. Tudo bem? Vamos ver lá. Pronto, então eu estou fazendo esse glide path, esse caminho para que a gente não cause nenhum entupimento lá no forame do dente, tudo bem? Então, esse é o movimento de entrada e saída de glide path. Então, para a gente dar a sequência da nossa aula, a gente vai falar sobre a instrumentação rotatória dos canais radiculares. Eu espero que vocês estejam bem aí, estejam conseguindo me acompanhar. Só não está dando para passar os slides, ainda exatamente não sei o motivo. Então, o objetivo do tratamento endodôntico é prevenir uma lesão perirradicular, é tratar uma lesão, né? Então, seguido isso, nós temos que fazer um período de acompanhamento para avaliar se o nosso tratamento foi um sucesso. Agora, se a gente não tem, se a gente tem sinais e sintomas de alguma doença perirradicular, pode ser que a gente tenha um fracasso. Mas, apesar disso tudo, a endodontia ela é linda e ela é a especialidade que tem o objetivo de manter o nosso dente natural em boca. Tudo bem? E a gente precisa de um diagnóstico super completo e correto para que a gente consiga executar o melhor plano de tratamento para os nossos pacientes. E para elaborar um plano de tratamento adequado, nós devemos lançar mão de exames que o dente possui. Então, para que você faça um tratamento endodôntico correto, após de anestesia, obrigatoriamente você deve fazer o isolamento absoluto. E você irá fazer também o acesso adequado ao sistema de canais radiculares, o preparo químico-mecânico, o curativo intracanal. Olá. Eu acho que caiu. Sim. Caiu, isso tá instável, né? Que pena. Pois é. Tudo bem? Então, assim, eu vou compartilhar a tela novamente. Não sei por que não passou, que pena, né? Tudo bem? Mas tá dando tudo ok, né? Então, vamos seguir a sequência. Nós vamos fazer o isolamento absoluto, o acesso aos canais radiculares, nós vamos fazer o preparo químico-mecânico do dente, vamos fazer um curativo entre sessões, se for necessário, obturar o sistema de canais radiculares da forma mais hermética possível e fazer uma restauração, um procedimento de blindagem dos canais para que a gente tenha o sucesso endodôntico. De acordo com o Chauvelton, em 1967, a distribuição dos micro-organismos diminui à medida que você caminha do terço cervical para a região apical do dente. Então, 70% dos micro-organismos se concentra na região cervical do dente, 25% em região de terço médio da raiz e 5% na região do ápice. Então, por isso que a gente faz uma instrumentação coroa-ápice. Lembram que eu mostrei que primeiro a gente faz o preparo do terço cervical? Lembram disso? Então, quais são as vantagens de eu fazer essa instrumentação nessa técnica coroa-ápice? Evitar a extrusão de micro-organismos para a região apical, evitar o flare-up, que é a dor pós-operatória, e facilitar a ação dos instrumentos no terço apical do canal.
Tudo bem? E como que pode ser a instrumentação dos canais? Ela pode ser de forma manual, com as limas de aço inoxidável, como lima do tipo K, Flexofile ou C-Pilot. A forma manual também pode ser usada com limas com conicidade, como a Hand Pro Taper e a Pro Design M, por exemplo. E os canais também podem ser instrumentados com instrumentos que possam ser usados com o movimento reciprocante, como a Wave on Gold, a Reciproc Blue, a Pro Design R ou tantas outras. Como eu falei lá no começo da aula, existem mais de 400 sistemas rotatórios e também você pode fazer instrumentação do canal com sistemas rotatórios como Pro Taper Universal, Pro Taper Gold, Pro Taper Next, Trunatomy ou Logic, por exemplo. Tudo bem? Vamos passar. E assim, ó, devido à grande capacidade, à elasticidade das limas de níquel-titânio, elas não têm o poder de penetrar no canal, elas só cortam em rotação. Por isso, não é interessante você forçar uma lima de níquel-titânio, porque você pode fazer uma fratura torsional, porque o instrumento, a pontinha dele pode se prender no canal, enquanto o seu eixo continua rodando, levando à fratura. Então, antes de a gente usar qualquer lima de níquel-titânio, nós temos que usar limas finas, como a lima K ou lima C-Pilot 8, 10 e 15, pois somente depois que a gente conseguiu avançar com essas limas, a gente vai abrir um caminho para que você consiga levar uma lima rotatória para dentro do canal, tudo bem? E evitar acidentes. Antigamente, só existiam instrumentos com conicidade 0,2, quando eu fiz a minha faculdade, lá em 1999. Hoje em dia, nós temos instrumentos de diversas conicidades. Essa foto é para exemplificar, por exemplo, 3 limas que têm a mesma pontinha, que vocês estão vendo que é 35 ali embaixo, só que tem conicidades diferentes, tem tapers diferentes, que é o 0,2, o 0,4 e o 0,6. Então, só para resumir, tip é a ponta do instrumento e taper é a conicidade do instrumento. Tudo bem? Então, qual a vantagem dessas limas rotatórias de níquel-titânio? Elas têm vantagem porque elas podem fazer um preparo com conicidade constante e de maneira centralizada, diminuindo a prevalência de desvios e degraus em comparação com os instrumentos manuais. Porque eu mostrei para vocês lá naquele slide do Glide Path como um instrumento manual pode fazer um desvio do canal, tudo bem? Só que é bem legal esses artigos, que tem vários estudos na literatura com diversas metodologias que já comprovaram que mesmo usando instrumentos rotatórios para instrumentação, ainda 35% ou 40% das paredes dos canais não são tocadas. Então, a gente necessita de irrigação e métodos de limpeza adicional para que a gente faça o complemento dessa limpeza do sistema de canais radiculares. Tudo bem? Essas limas rotatórias que eu estou falando, elas podem ser usadas de 2 formas. Deixa eu só tentar tirar aqui para ver se sai. Elas podem ser usadas de 2 formas. Você pode usar elas em contra-ângulos redutores, que podem ser acopladas direto no equipo das suas cadeiras odontológicas. Existem contra-ângulos de várias marcas, porém, eles precisam da habilidade tátil do operador, pois muitas vezes não há um controle de torque, e você pode fraturar uma lima pelo excesso de força que você está usando. Então, essa é uma forma de você usar as limas rotatórias disponíveis no mercado. Ou você pode usar os motores elétricos específicos de endodontia, que eles vão trabalhar com rotações e torques preconizados pelo fabricante. Então, cada lima de cada sistema específico tem uma rotação e um torque. Exemplo desses motores para endodontia, nós temos Xmart Plus ou Xmart AIQ da marca Dentsply Sirona, ou motores da VDW, ou várias outras marcas que a gente encontra no mercado.
tudo bem? Então, uma das coisas que eu gosto sempre de falar em aula é: a primeira regra de um endodontista é que você não pode trabalhar com a mão pesada. Você tem que trabalhar com a sua mão leve. Essa é a primeira dica, tudo bem? Outra dica muito importante, que é a segunda regra, é você trabalhar com os instrumentos com a ponta livre. Porque se você forçar um instrumento lá na região do ápice do canal, você pode ter uma fratura torsional, que eu já expliquei o que significa. Tudo bem? Então, quais são as outras regras? As outras regras são não fazer pressão apical. Nunca você deve permanecer com o instrumento girando na mesma posição por mais de 3 segundos. Nunca você pode exceder de 1 a 2 milímetros em profundidade. Você deve fazer de forma controlada essa inserção. Você direciona o instrumento, então ele deve entrar e sair acionado. Sempre você vai usar as velocidades e torques indicadas pelo fabricante. Você vai usar movimentos de bicada, que é movimentos para dentro e para fora, in and out, controlados até o comprimento de trabalho. Tudo bem? E daí a gente tem que lembrar que a cada troca de limas que você for fazer, sempre tem que fazer a irrigação e aspiração com a solução irrigadora da sua filosofia. E uma coisa bem legal, que é a outra regra que a gente tem que pensar, é a regra da casa da sogra. Vocês conhecem a regra da casa da sogra? É uma regra, não vale para minha sogra, porque minha sogra é legal, mas é uma regra que você vai fazer o quê? Né? Não permanecer muito tempo e fazer o que é necessário e ir embora. Então, essa é a regra da casa da sogra. Nunca você pode ficar usando um instrumento rotatório por muito tempo, porque você pode gerar um acidente. Tudo bem? Outra coisa bem importante, outra orientação geral, é a gente vai fazer a instrumentação na técnica coroa-ápice. Nós vamos usar lima 10 ou 15, limas K ou lima C-Pilot, antes das limas de níquel titânio, para que a gente crie um leito no canal, nunca forçando os instrumentos. Aí nós vamos fazer o preparo do terço cervical, né, a odontometria eletrônica usando os localizadores foraminais eletrônicos, porque a gente sabe que já está bem estabelecido a eficácia desses equipamentos na literatura, né, que facilitam a endodontia. A gente vai fazer depois a instrumentação com os instrumentos até o comprimento de trabalho, irrigações e aspirações frequentes para fazer para limpar o canal. Sempre a cada troca de instrumentos, nós vamos pegar uma gaze, colocar álcool e limpar a lima para tirar das iscas da lima. E se o instrumento não atingir o comprimento de trabalho, você vai repetir com os instrumentos anteriores ou alargar manualmente o canal. Tudo bem? Então, como eu falei lá no começo da aula, é muito sistema rotatório. Nós temos mais de 400 sistemas de instrumentação de canal espalhados pelo mundo. Então, não importa quantos recursos você tem. Se você não sabe usá-los, nunca será o suficiente. Qual sistema escolher? O que você se adapta, o que adapta a maioria dos casos. A gente mistura muitos sistemas. É normal a gente hibridizar sistemas, como a gente fala atualmente. Tudo bem? Então, eu vou começar a falar, como tem muito sistema, e a aula ela não é muito demorada, não é uma aula assim que vai consumir tanto tempo, a gente vai falar unicamente de um sistema para vocês, que é o sistema Trunatomy, que ele é um lançamento, tudo bem? Ele chama-se, da Dentsply Maillefer, chamado Limas Trunatomy. Então, é um novo sistema de limas rotatórias, indicada para o uso dos endodontistas e também dos clínicos gerais. Então, é um sistema que foi lançado em setembro desse ano. Por isso que eu resolvi falar sobre ele na aula, porque é algo que está bem fresquinho aqui no Brasil, né? E é bem legal nós trazermos novidades sempre a todos vocês. Então, esse sistema é um sistema completo, porque a gente tem as limas endodônticas rotatórias,
nós temos o cone de papel absorvente e nós também temos as gutta-percha que se adaptam de forma exata com o tamanho das limas correspondentes que a gente vai usar. Então, no Brasil, desse sistema que eu estou mostrando nesse slide, unicamente a gente não tem à venda são as agulhas de irrigação Trunatomy ainda, tudo bem? Então, esse sistema Trunatomy é um sistema que respeita a anatomia natural do canal. Ele preserva a resistência estrutural do dente e possui o melhor desempenho para você preservar essa região pericervical do dente. E a gente tem uma sensação, quando a gente está usando esse instrumento na clínica, uma sensação suave entre as transições do instrumento. Isso é muito legal, porque a gente sente essa sensação suave quando você está trocando as limas. Não é algo agressivo, tá? Olha só que interessante. É um sistema conservador, então ele vai preservar essa dentina pericervical dos canais, não desgastando muito e sendo minimamente invasivo. Ele é indicado principalmente em canais curvos e atrésicos, onde a gente tem dificuldade de levar os instrumentos até a região do ápice do canal. Nesses dois casos aqui que eu fiz no consultório, por que eu escolhi esse sistema Trunatomy? Porque eram casos, esse do lado esquerdo é o molar, que você tem uma curvatura muito acentuada e ele era muito atrésico, esses canais. Eu trabalho com microscopia, eu só achei um canal na região mesial desse molar superior. Então, você consegue ver que a gente não tem muito desgaste dessa porção cervical. Foi um preparo centralizado e conservador. Nesse dente molar do lado direito, também foram usadas essas limas, também com o preparo conservador do canal. Tudo bem? Então, ele é um sistema que tem um super diferencial muito legal. Sabe o que é? É o tamanho do cabo. O tamanho do cabo, ele tem 9,5 milímetros. Então, ele encaixa bem num contraângulo pediátrico. Só você tem que prestar atenção, se você já tem um motor endodôntico no seu consultório, qual é o tamanho dessa cabeça do contraângulo. Porque como é muito pequenininho esse cabinho, às vezes a cabeça do contraângulo vai acabar, a lima vai acabar entrando para dentro dessa cabeça do contraângulo. Aí você pode perder alguns milímetros dessa lima, tudo bem? E por que é legal esse cabo tão pequeno? Esse cabo é legal porque principalmente para as pessoas que não conseguem abrir muito a boca, tem limitação na abertura bucal, tudo bem? Então ele está sendo usado aí nessa foto que eu estou mostrando, num contraângulo X-Smart Plus, né, do motor X-Smart Plus, que tem essa cabecinha pediátrica. Então, fica bem bacana só prestar atenção com relação desse tamanho do cabo com o contraângulo que você tem no seu consultório. Tudo bem? Então, é uma lima, o legal também, outro diferencial dessa lima, que ela é feita com fio menor de níquel titânio, que sofre um tratamento térmico, que é um fio de 0,8 ao invés de 1,1 milímetros, como são os instrumentos em geral que a gente encontra. Tudo bem? Então, esse slide é bem legal, que foi um resumo que eu fiz. É um sistema formado por 5 limas. Então, são instrumentos de tapers variáveis, mas possui também taper regressivo. De acordo com o fabricante, eles falam que é um instrumento que possui uma flexibilidade excepcional. Tudo bem? Então, esse instrumento, ele é feito com fio de níquel titânio especial, tratado termicamente, como eu falei para vocês, que vai dar maior flexibilidade e vai garantir que a gente consiga fazer uma pré-curvatura desse instrumento, se for necessário. Então, de acordo com o fabricante, graças à sua capacidade superior de centralização no canal, o instrumento ele é projetado para se adaptar ao canal e não o contrário. Então, o legal é que esse sistema, você não precisa ficar mexendo no motor para mudar a rotação e o torque. Você vai usar 500 RPMs e 1,5 newtons de torque para todas essas limas do sistema. Então, a gente tem
A primeira lima, que é a lima Trunatomy Orifice Modifier, que é uma lima que ela tem 2008, né, que é o tip e o taper dela, só que o taper dela é fixo, e a parte ativa do instrumento tem 7 milímetros. Geralmente, quando você vai colocar no canal, no terço cervical, você vai trabalhar só até a parte ativa, ali na região cervical, tudo bem? Aí depois, a outra lima desse sistema é a lima Trunatomy Glider. Como que ela é? Ela tem um tamanho 1702, tem um taper progressivo, uma secção transversal de paralelogramo centralizado. Tudo bem? As outras limas, essas são as limas que a gente vai começar a trabalhar. As outras limas já são as limas de shaper, as limas de preparo dos canais. Então, essas limas de preparo, elas já têm taper regressivo, elas têm uma parte ativa de 16 milímetros e elas têm uma secção transversal de um paralelogramo descentralizado. Tudo bem? Então, quais são essas limas? Nós temos a Small, que ela tem o tip de 20 e a conicidade 0,4. Nós temos a Prime, que ela tem o tip de 26 e a conicidade de 0,4. E a gente tem a Medium, que ela é 36 de conicidade 0,3. Tudo bem? Então, vamos passar os slides. E como que a gente pode encontrar para vender? A gente encontra uma sequência básica, que é a Orifice Modifier, a Glide com a Prime, porque o fabricante fala que na maioria dos casos você usa esse kitzinho básico, ou você pode comprar as Trunatomy sortidas, que vem todas as 5 limas, tudo bem? Ah, Milena, mas eu quero só comprar a Orifice Modifier para fazer o preparo do terço cervical. Daí você pode comprar um blister que vem 4 unidades de cada tipo de lima também. Você não precisa só comprar o kit fechado, você pode comprar as limas em separado também. Outra coisa importante, que essas limas elas podem ser encontradas em 21, 25 e 31 milímetros de comprimento. A gente não pode esquecer disso, né? Então, outra coisa importante que a gente tem que falar é a obturação. Então, esse sistema também tem as pontas de papel que já vêm esterilizadas, que eu digo para vocês que não se usa mais essas caixas de cone de papel que não vêm esterilizadas. É melhor você usar as que já vêm em cell pack ou em células, porque elas já vêm esterilizadas e é mais prático para o cirurgião dentista. Ele só vai abrir o envelopinho e vai tirar e já vai trabalhar direto. Então, é muito mais fácil de trabalhar. E esses cones de papel da lima Trunatomy, eles vêm de 5 em 5, que é o suficiente. Às vezes tem canais que a gente acaba usando mais, mas é o suficiente você, às vezes, usar 5 conezinhos de papel para um canal. Tudo bem? Senão você pode abrir um outro pacotinho, você acaba até economizando. Tudo bem? Outro diferencial desse sistema... e outra coisa... Os cones de papel, eles podem ser específicos do tamanho de cada lima, ou você compra uma caixinha só de prime, uma caixinha só de small, uma caixinha só de medium, ou você pode comprar a caixinha de sortidas. Eu gosto de comprar a caixinha que já vem as sortidas, dos 3, tudo bem? Outra solução que esse sistema também apresenta são as gutaperchas, que elas têm um nome que chama-se Comfort Fit, que elas são livres de látex, que é um diferencial. Elas têm o taper variável e são equivalentes aos instrumentos e se encaixam perfeitamente quando os canais foram modelados com as limas Trunatomy. Tudo bem? Então, é um diferencial desse sistema. Então, vamos mostrar também para vocês as agulhas de irrigação. Então, essas agulhas de irrigação do sistema Trunatomy, eles vão complementar a sequência do tratamento. Eles têm ela tem um projeto de ventilação de frente e verso que oferece soluções de irrigação próximo ao ápice. Elas são anatômicas e atraumáticas, porque elas são de propileno, são de propileno, então possibilita com que a gente faça uma curva e flexione ela facilmente, e não são traumáticas, isso é legal, tá? Só que elas ainda não estão disponíveis à venda para a gente, então a gente vai aguardar um pouquinho mais para poder saber melhor sobre elas. Tudo bem?
Eu espero que vocês estejam firmes e fortes aí, né? E o catálogo do fabricante. Vamos explicar um pouquinho sobre o catálogo do fabricante. O que o fabricante fala? Que você vai explorar 2/3 inicialmente do canal com uma lima K, por exemplo, 10, né? Para saber a direção do canal. Ou você pode usar uma C-Pilot 10 para você saber a direção do canal. Aí você vai sempre irrigando, nunca a gente pode deixar de irrigar. Irrigar é algo que sempre que você tem dúvida, irriga, tudo bem? Depois disso, que a gente fez essa exploração do canal para ver o sentido dele, nós vamos fazer esse preparo do terço cervical com a lima Trunatomy Orifice Modifier, que é a 2008, em 500 RPMs e 1,5 newtons de torque. Então, a gente vai fazer movimentos suaves de entrada e saída, com uma amplitude de 2 a 5 milímetros, nesse terço cervical da região radicular do nosso dente. Tudo bem? Irrigamos e aspiramos. Depois, a gente vai com uma lima manual do tipo K ou C-Pilot e a gente vai fazer a odontometria. Dependendo da atresia do canal, você vai fazer essa odontometria com a 10 ou com a 15, se ele for muito atrésico. Mas, geralmente, quando você consegue levar uma 10, você consegue levar uma 15. Aí você vai fazer essa odontometria com essa lima 15. Aí, irrigar e aspirar, tudo bem? Fizemos a odontometria com o localizador foraminal eletrônico, como eu falei para vocês. Aí, a gente vai usar uma lima de glide path, para a gente manter o nosso canal livre, para ele não entupir, para que a gente tenha um caminho até o forame, tudo bem? Irrigar e aspirar. Aí, o kit básico, ele vai ter só a Trunatomy Prime, que vai ser a 2604, porque o fabricante fala que pode ser usado na maioria dos casos. Mas nós temos as limas opcionais também de shaper, que é do kit sortido, que vão ser a 2004 e a 3603, que vão ser usadas também todas essas limas que eu falei, em 500 RPMs, 1,5 newtons de torque. Tudo bem? De forma suave, avançando no canal em terços, né? Sempre irrigar e aspirar. A cada troca de limas, você vai limpar a lima com uma gaze com álcool. Se você achar necessário a cada troca de limas, a lima de glide path, para não ter nenhum desvio dessa trajetória original do canal. E lembra aquele artigo que eu falei do professor Siqueira, que geralmente do instrumento anatômico, vamos citar um instrumento 15, você pode subir 4 instrumentos, então facilmente você vai conseguir trabalhar até a 3603 para a modelagem final desses canais atrésicos, porque lembram que eles têm taper regressivo na região do instrumento, que é mais próxima do cabo, então você não vai desgastar muito essa região cervical. E você precisa desse preparo de, no mínimo, 3603 na região do ápice, de acordo com a literatura, que é muito importante falar. Então, a gente vai irrigar e aspirar, secar com um conezinho de papel e colocar o nosso cone de gutapercha. Tudo bem? E eu vou mostrar agora para vocês, eu vou tentar passar, eu não sei se vai passar esse slide, mas essa é uma pena que não vai ter as animações, tudo bem? Tudo bem? Então, assim, ó, esse slide é um resumo da técnica que eu expliquei para vocês. Então, você vai fazer a exploração com essa lima 10, você vai fazer o preparo do terço cervical com a Orifice Modifier, aí você vai fazer a odontometria com a 10 ou com a 15, geralmente a gente usa 15, tudo bem? Aí nós vamos fazer o glide path, pode ser com a lima manual que você usou, ou pode ser com a lima Trunatomy Glider, todas elas no 500 RPM, 1,5 newtons de torque. Por que eu coloquei essa lima de glide no meio das limas de shaper? Porque a cada troca de instrumento você pode usar essa lima de glide para manter essa trajetória original do canal. Tudo bem? Então, para finalizar a aula, eu vou mostrar um vídeo para vocês da técnica da Trunatomy para todo mundo ver num bloquinho de acrílico como que a gente trabalha com esse sistema. Tudo bem? Vamos lá.
Tudo bem? Então, assim, ó, esse videozinho eu vou disponibilizar no meu Instagram, para vocês verem de novo no IGTV. Então, é um videozinho que é um resumo para a gente poder ver o quanto que os preparos podem ser conservadores, e vocês viram a sequência dos instrumentos que nós usamos da True. Tudo bem? Então, eu vou ficar de tarefa de colocar, eu só queria colocar no meu IGTV do Instagram depois da aula. Tudo bem? Então, eu quero terminar a aula, finalizar por causa do tempo, com essa frase de Albert Einstein, que fala que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na nossa capacidade de lidar com eles. Então, muito obrigada pela presença de todos, e eu estou à disposição, né, dos meus contatos, e também agora, no final da aula, para responder as dúvidas, tanto pelo YouTube como pelo chat, tá bom? Eu já vejo que tem uma pergunta do José Hélio, tudo bem? Obrigada por sua presença, José. Perguntando quantas radiografias e limas que você usa do início ao final do tratamento de canal. José, assim, ó, cada caso que a gente faz, cada paciente, cada tratamento, a gente deve individualizar o nosso plano de tratamento. Então, não é o canal que vai escolher a lima que eu vou usar, não eu que vou escolher a lima que eu vou usar. Então, você tem que olhar a radiografia e perceber como que é a anatomia do dente para saber quantas limas que você vai usar. Então, como tem muitos sistemas, eu digo que o legal é dominar um sistema rotatório muito bem e um sistema reciprocante muito bem. Só que daí, para usar essas limas reciprocantes, você deve ter, deixa eu tentar descompartilhar aqui. Para usar essas limas reciprocantes, você tem que ter um motor que faça esse movimento reciprocante. Então, às vezes, no canal, eu uso uma lima só, mas às vezes, uma lima, eu digo, reciprocante para fazer uma endodontia. Mas a maioria das vezes, a gente hibridiza. A gente vai, por exemplo, usar uma Wave On Primary e depois você vai concluir o canal com uma Medium, né? Então, vai terminar em 35 o seu preparo, tudo bem? Então, é difícil você usar uma só, né? Então, e as radiografias, quantas que eu faço? Você tem que fazer a primeira de diagnóstico, depois eu faço uma de conometria para saber qual é o tamanho, aí a gente vai fazer uma prova de obturação, né? Assim. Mas eu faço o necessário para que eu consiga fazer o meu tratamento com segurança. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu peço desculpa que não passou como eu gostaria, que a tela estava congelada da minha apresentação, né? Qual termocompactador que você usa? Eu tenho um termocompactador da marca Woodpecker, comercializado pela VAC, e também tenho um termocompactador da Easy, equipamentos odontológicos, que está no meu cart. E é uma ferramenta excepcional, porque você não precisa trabalhar com lamparina e espátulas, você trabalha só com um termocompactador que já vai cortar a gutta-percha. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Eu acredito que não. Eu não sei no YouTube se tem alguma dúvida, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem conversar comigo no Instagram também. Nós vamos avaliar se a aula vai ser gravada. Eu posso passar também o link para vocês, tá bom? Tudo bem? Eu acho que é isso, né? Então, um beijo para todos vocês. Eu espero que todos vocês fiquem com Deus. E a gente está à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo grande no coração. Tchau, tchau. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Tem mais algum? Isso, obrigada então, tá? Por tudo, pela presença de vocês e desculpe qualquer falha, né? Um beijo grande. Tchau, tchau.